Bom dia, crianças. Hoje nós vamos estudar português. Pegar a apostila, página 57, tá? Unidade 12. Vamos começar a leitura 1 da unidade 12. É um conto de esperteza, tá? Você gosta de ouvir histórias? Que tipo de história você prefere? Antigamente, era muito comum as pessoas se reunirem para contar e ouvir histórias. Você acha que isso continua acontecendo hoje em dia? Acontecia muito isso antigamente, né? Quando eu era criança, meu pai contava muitas histórias para mim. Reunia eu e meus irmãos à noite, a gente sentava em volta dele e contava bastante histórias pra gente. Na história que você lerá a seguir, há um personagem muito esperto. Vamos descobrir o que ele aprontou? Aqui tem um texto, tá? O macaco e o boneco de cera. Vocês vão ler esse texto inteirinho, tá? A Pro não vai ler, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vocês vão ler sozinhos esse texto para responder as questões sobre o texto. E aqui tem atividades sobre o texto, tá? Tem duas perguntinhas aqui sobre o texto, né? Que é oral, né? Você acha que o macaco da história realmente tinha a intenção de prejudicar a senhora, dona das bananas? Por quê? Ele tinha a intenção de prejudicar a senhora, gente? Você já teve que usar uma estratégia inteligente para resolver um problema? Qual foi? Você acha que podemos dizer que a senhora da história tinha bom coração? Por quê? Tá? Pensem aí nessas questões. Aí começa as atividades para responder sobre o texto. A senhora tinha um grande quintal com várias bananeiras. Descreva como elas eram e marque um X nas bananas que estão de acordo com sua resposta, tá? Então, vocês vão marcar um X nas bananas que está de acordo com a sua resposta, tá? Você vai descrever como elas eram, tá? Pinte a imagem que mostra que a senhora resolveu fazer com as bananas. Você vai pintar o que a senhora resolveu fazer com as bananas, tá? Você vai pintar o desenho. O que ela fez com as bananas? Você pinta o desenho. Aqui é a atividade 3. O negócio da senhora se tornou um sucesso, porém, ela começou a ter um problema com as bananas. Que problema foi esse? Vocês vão responder aqui. A 4. Releia a seguinte frase. Logo ela percebeu que um macaco bem astuto. A palavra destacada quer dizer que o macaco era. Destacada essa palavrinha aqui, astuto. O macaco era o quê? Tímido, esperto ou calmo? Você vai marcar um X, tá? E aqui você vai escrever uma frase com essa palavra astuto, tá? Já que você sabe o que significa astuto, você vai escrever uma frase aqui. A senhora, para resolver o seu problema, teve uma ideia. Explique que estratégia ela utilizou. Qual a estratégia que ela utilizou, tá? Não esqueçam que a resposta está no texto, tá? Se você chegou aqui e não lembra da resposta, leia o texto novamente. No final da história, após o macaco cair na armadilha da senhora, eles fizeram um acordo. Complete o quadro com o que foi combinado para cada um dos personagens, tá? Então, você vai completar o quadro, tá? Com o que foi combinado, com o macaco e com a senhora. Acompanhe a leitura do trecho do cordel a seguir. Aqui tem um cordel, as galinhazinhas. As barras estão surgindo, vem cortando o horizonte. As minhas galinhazinhas cacarejam todo instante, descendo da pitombeira, na aurora faiscante. Vendo minha criação, de alegria me incendeio. Tem galinhas poedeiras e frangotas nesse meio. Tem pintinhos e pintinhas, meu quintal ele está cheio. Tá? Esse aqui é um cordel do Isaías Gomes de Assis, tá? E aqui embaixo tá perguntando o que tem de semelhante, né? Entre a história do macaco que roubava as bananas e esse cordel. O que tem de semelhante? Eles falam de quintal, né? Os dois falam de quintal, tá? Essa última atividade, essa última aqui,
recitar o cordel acima, podem recitar aí, tá? Leem recitando aí certinho, aí na casa de vocês, para quem estiver aí com vocês, tá bom? Hoje nós vamos fazer as atividades até na página 65, tá? Tem essas atividades aqui, vocês vão responder também, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre da fala e a escrita, tá? Releia um trecho de O Macaco e o Boneco de Cera. Trata-se da representação escrita da fala do macaco. Ó, menino, passe para cá uma dessas bananas. Tô numa vontade louca de comer uma delas. Com a ajuda do professor, identifique e circule no trecho acima marcas que são próprias da fala, isto é, da linguagem oral, tá? Porque nem sempre, né, gente? Nem sempre a gente fala do jeito que escreve, né? Olha aqui, tá vendo, ó? É essa parte aqui, ó. Tô numa, não é? É fala, né? Quando a gente tá falando, a gente fala tô numa, mas quando a gente vai escrever, a gente escreve o quê? Estou com uma vontade, né? Com uma vontade louca. Estou com uma vontade. Certo é escrever assim. Só que como é uma fala, a gente pode falar tô numa, né? Então, nem sempre a gente fala do jeito que escreve. Na linguagem falada, é comum reduzirmos ou juntarmos algumas palavras. É o caso de, ó, tô. Redução da forma escrita, estou, né? Falar, tô cansado. É a redução de estou, né? Na verdade, é estou cansado. Numa, junção das formas escritas em e uma, tá? Tá juntando essas duas, tá falando numa, né? Você se lembra de outras reduções ou junções de palavras que são características da linguagem falada? Converse sobre isso com alguém aí. Se falar se, né? Peraí, vamos, bora, pra, pro, né? Isso são o quê? Junções de palavras que a gente reduz, tá? Releia a fala da dona da quitanda para o macaco. Então você quer comer minhas bananas sem pagar, hein? Prepare-se para uma lição. A palavra em, tá vendo aqui, ó? Em, costuma aparecer bastante na fala. Isso ocorre principalmente em frases interrogativas. Frases interrogativas é pergunta, né? De acordo com a história, essa palavra está indicando... Essa palavrinha aqui, em, está indicando o quê? Espanto com a descoberta da verdade ou simpatia pelo macaco? Você vai marcar um X. Veja outras situações em que essa palavra é utilizada. Como você consegue encontrar suas coisas nessa bagunça, hein? Olha aqui. Então, essa palavrinha que está dizendo o quê? Esse em aqui. O que significa esse em? É certeza? É dúvida? Você vai escrever aqui embaixo na linha. Aqui nós vamos estudar um pouquinho, tem uma atividade sobre os sufixos, tá? Ó, releia a seguinte palavra que foi retirada do texto. Bananeira. Essa palavra se originou de outra. De que palavra você acha que ela vem? Da onde que vem a palavra bananeira? Vem da palavra banana, não é? Banana, bananeira. Então, ela se originou de outra. Agora, tente descobrir de quais palavras os nomes a seguir se originam. Goiabeira, se origina de que palavra? Laranjeira. Pessegueiro, abacateiro. Escreva aqui na frente. Observe novamente os nomes das árvores frutíferas acima. O que há em comum na formação dessas palavras? O que tem em comum nessas palavras aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Olha a terminação. Essa, e ó, essa e essa. Elas terminam em eira ou eiro, né?
Olha aqui. Escreva mais 2 palavras que você conhece e que foram formadas a partir de outras, tá? Por exemplo, limão. Limoeiro veio do limão, né? Agora forme palavras a partir dos nomes dos bichos a seguir, tá? Você vai formar palavras a partir dos nomes desses bichos aqui, ó. Galinha, formiga, cavalo. Agora forme novas palavras a partir dos bichos a seguir. Galinha, formiga, cavalo e pulga. Por exemplo, galinha, galinheiro, né? Formiga, qual a palavra que vai formar? Cavalo, qual que vai formar? E pulga. Prestem atenção e respondam, tá? Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Por hoje é só. Um bom estudo para vocês. Um beijo no coração e até amanhã.